Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre o mundo clássico, principalmente sobre a Grécia. Então hoje nós vamos resenhar um pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Mito e Religião na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant. Então pessoal, me acompanhem para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, essa minha edição que eu tô lendo aqui, ela é em e-book. Isso porque quando eu fui comprar a edição, ela já estava esgotada na versão impressa. Então, a minha única opção foi ler mesmo em e-book. Mas foi bem tranquilo porque o livro tem em torno de 150 páginas, nem isso, acho que umas 135 páginas. Porém, eu creio que não deva demorar muito para a editora fazer uma reimpressão. Mas ali em e-book foi bem tranquilo, tá? Não teve problemas nenhum em relação a isso. Mas vamos conversar sobre o livro. Então, pessoal, o Vernant ele vai dividir o livro em 5 capítulos. E aqui com vocês eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas que ele aborda em cada um dos capítulos. Então, o primeiro deles, ele vai começar com um capítulo que chama Mito, Ritual e Imagem dos Deuses. Então, pessoal, esse primeiro capítulo, o que o Vernant ele vai abordar de certa forma? Que a religião grega, ela não era nem profeta e nem messias. O que isso quer dizer? Que era uma religião muito diferente das religiões que a gente tem mais conhecimento hoje, né? Por quê? Porque a religião grega, ela não era determinante, né? Ela não precisava de algo para afirmar. Ela era passada de geração em geração. E ele também explica que essa passagem se dava muito pelas amas de leite, pelas avós, que contava, né, para os netos, para os filhos. E essa religião, ao grego, né, a pessoa, ela ia aprendendo, ia moldando a sua identidade ao longo da vida. Então ela não era totalmente dogmática, né, e nem determinante. Ela ia se moldando junto com o crescimento da pessoa. E tudo, ele já vai defender que a religião grega ela tinha essa forma de se estabilizar e de ser realmente transmitida em geração por geração. E como eu disse, uma das formas disso eram realmente as mulheres, eram as amas de leite, eram as avós, e uma outra também eram os poetas, como o Homero, o Hesíodo, que através das suas poesias ia também disseminando, né, contando realmente os mitos, os rituais, tudo como era feito. Então, essa religião, ele defende, né, que a religião era passada de geração em geração, mas não necessariamente sendo determinado, sendo imposto aquilo, né, como um dogma. Ela era realmente algo fluido. Então, nesse primeiro capítulo que a gente tem, o capítulo de abertura, ele vai falar um pouco sobre alguma dessas questões. E logo depois, no segundo capítulo, a gente tem o mundo dos deuses. E aqui, pessoal, ele vai falar sobre uma variedade muito maior dos deuses, principalmente do deus que a gente mais conhece, eu acho que é o deus mais conhecido, que é Zeus. Então aqui ele vai pegar os Zeus como exemplo e de como muda determinada região, vê e entende Zeus de uma forma. Então, por exemplo, a gente tem aí, antes dos gregos, em Creta existiam os minoicos. Então, esse povo que habitou nesse local, que habitou na Grécia nesse período, eles vão entender e vão cultuar Zeus de uma forma diferente, por exemplo, de Creta. Em Creta, a ideia de Zeus ela era diferente dos outros lugares. Por exemplo, eles tinham aí um culto a Zeus como se fosse um, um deus morto, mas ao mesmo tempo vivo. Então eles tinham essa forma de ver e de entender o culto a Zeus de uma forma diferente. Então, o que o autor ele quer dizer? Que existe aí uma rede de cultura, uma transculturação mesmo em todos esses povos, né? De Creta, os minoicos, os messênicos, eles iam trocando informações, iam trocando culturas e tudo isso se entrelaçava para a ideia de Zeus que a gente conhece hoje. Só que quando a gente vai estudar eles em locais específicos mesmo, né, a cultura de cada um de forma específica, dá para perceber que eles cultuavam esses deuses de forma diferente e viam eles também de forma diferente. Isso é bem interessante de se analisar. E era um ponto que eu não fazia ideia, né? Eu acho que às vezes a gente
tem essa percepção de como era, e a gente não vê que, tipo assim, acontecia muita coisa naquele período, né? Então, existia realmente uma troca de cultura, uma troca de informação muito grande na Grécia, na Mesopotâmia, na Babilônia. Então, dá pra gente imaginar hoje o motivo de tudo isso ter acontecido, né? Porque realmente era aí essa rede de comércio não levava só coisas, né? Mas também levava conhecimento, levava cultura e levava a religião e os mitos dos gregos antigos. Aí, pessoal, a terceira parte a gente vai ter esse capítulo que é bem interessante, que ele é a religião cívica. Aqui nesse capítulo, pessoal, a gente vai ter essa divisão. Eles eram os deuses, né? Depois a gente tem os heróis e a gente também tem os mortos. Então, vamos começar primeiro pelos deuses. Aí, então, nesse capítulo, o Vernon, ele vai um pouco explicar como eram feitos os locais de culto para esses deuses, né? Então, eles tinham alguns tinham um altar, outros eram mais na terra, quando o deus ele era arquitônico, né? Esses deuses de terra, o altar dele também tinha essa característica. Um pouco para gente como que era esses lugares e esses cultos aos deuses. E tudo como era feito, né? A queima da gordura, que tinha que subir aos céus. Então ele vai criar todo um panorama para a gente entender. Depois a gente vai ter o culto dos heróis. Os heróis, eles eram mortais que já morreram. E eles também eram mais assim como intercessores. Era um culto mais efêmero. Então, por exemplo, os deuses, eles eram imortais. Então, sempre existiu culto aos deuses. Eles não iam acabar. Agora, já os mortais é algo mais efêmero. Por quê? Porque uma pessoa morreu e aquela família dela, ao longo da vida, pode ir esquecendo daquela pessoa. Então, acaba se perdendo. Então, por isso que o culto aos mortais é efêmero comparado ao culto aos deuses e aos heróis também, mas principalmente em relação aos deuses. Então, nesse capítulo, o Vernon ele vai descrever um pouco pra gente como tudo isso funcionava. Já no quarto capítulo, a gente vai ter o capítulo que é em relação ao sacrifício. Aqui a gente vai dividir, que ele divide, na verdade, o sacrifício em dois. Os cruentos, esses sacrifícios cruentos era com o derramamento de sangue. Então, era quando acontecia o sacrifício de um boi, ou de um carneiro, de algum animal, de algum ser vivo. Então, ele vai explicar pra gente como tudo isso acontecia. Então ele fala de que o animal, antes de ocorrer o sacrifício, ele era preparado, ele era enfeitado com adornos, era jogado cevada nele, né, antes do abate. Então ele vai explicar que tinha uma cerimônia complexa e completa antes de acontecer realmente o sacrifício. Isso porque tem toda uma cerimônia, né? Tinha toda uma cerimônia antes do sacrifício em si. E é bem interessante a gente pensar nisso, porque não era algo assim, ia lá e matava o animal rápido, de qualquer jeito e pronto. Não, tinha toda uma preparação para esse ritual, né? Então, que o Bernardo vai explicar pra gente, de algumas formas, como esses rituais eram feitos. E aí a gente tem o outro tipo que são os rituais, de certa forma, vegetariano, que era feito com legumes, com frutas, com realmente coisas assim da terra, né? E muitas vezes eles eram oferecidos aos deuses aquitônicos, né? Esses deuses da terra ali mesmo. Por exemplo, Deméter, que era da agricultura, enfim. Então a gente tinha esses dois tipos de sacrifícios e o Vernon aqui ele vai explicar pra gente como esses dois sacrifícios ocorriam e a importância dele, né, pro ritual, né, e pro misticismo grego. Falando em misticismo, a gente vai chegar aí pro nosso quinto capítulo, que é o capítulo que eu mais gosto. Nossa, tive muitas coisas que eu não imaginava nesse capítulo, que é sobre o misticismo grego. Então aqui ele vai falar sobre como algumas experiências do sagrado só podem ser invocadas e não comunicadas. Então, pessoal, esse capítulo ele vai também dividir em três grandes grupos que existiam aí na época e que realizavam cultos secretos, né? Cultos assim, mais fechados. Esse misticismo, né? Algo misterioso, protegido. Então ele vai dividir entre o orfismo, os mistérios cheleuses e o dionisismo, na verdade. Então ele vai explicar pra gente um pouco sobre os mistérios cheleuses, ele vai explicar pra gente sobre o dionisismo e sobre o orfismo. Ele vai dividir essas três partes. Mas assim, pessoal, é interessante a gente entender que assim,
É interessante a gente pensar, na verdade, né? Se era tão secreto, como que isso chega até nós? Uma parte se dá aos poetas, né, ou a pessoas que participaram daqueles cultos e escreveram sobre eles de forma com enigmas, mas mesmo assim escreveram e dá para a gente conseguir entender um pouco sobre. E também a questão de que, mesmo assim, mesmo que existindo esse tipo de pessoas, ainda a gente tem pouquíssimas informações. Então, por mais que a gente entenda um pouco como foi, mas ainda assim é bem básico a nossa exploração sobre isso. Mas enfim, então ele vai dividir entre os mistérios de Eleusis, o Dionismo, né, que é esse estranho, estrangeiro, né, ele vai colocar como subtítulo, e o Orfismo. Então ele vai falar um pouco aí sobre essas três vertentes do misticismo grego. É uma parte bem interessante, pessoal. Se vocês se interessam pelo assunto, dá para ler apenas esse capítulo. É bem legal isso do livro também, que assim, claro que ele tem uma ordem correta, né? Eu quero dizer, um assunto vai se conectando ao outro, mas se você ler um capítulo só separado, dá para você obter muitas informações também. Então, por exemplo, se você gosta mais do misticismo, gosta mais de ter dessa parte, só de você ler o capítulo 5 já vai dar para ter aí vários insights sobre esse tema. Então, eu achei, assim, bem legal essa divisão. Agora, pessoal, algumas outras características do livro e algo para a gente comentar. Como eu disse no começo do vídeo, o livro é bem pequenininho. Ele tem aí 150 páginas, tem cento e poucas páginas. Só que a linguagem dele é um pouco difícil. Então, assim, o Vernon, acho que por ele ser francês, não sei, ele coloca, assim, muitas palavras difíceis, né, para explicar, e a construção de frase dele, a construção de ideia, a construção do parágrafo é um pouco difícil, assim, é meio travada, sabe? Você tem que ler, você tem que procurar informação, significado das palavras mesmo, sabe? Então, ele pode ser uma leitura um pouquinho travada por conta disso, por conta da linguagem que o autor usa. É um pouco cansativo às vezes, sabe? Mas, como eu disse, é um livro curto, então você não vai ter tantos problemas. Só que ele tem essa característica. E muito também que é um assunto bem denso, né? Então, é meio complicado não usar alguns termos. Eu entendo isso. E um outro ponto, pessoal, é que eu percebo com esse livro, eu acho que isso se dá muito pelo tamanho, é que a gente tem aí uma visão geral do que foi a religião grega, os mitos gregos, os rituais. A gente tem uma visão de cima. Só que ele não consegue se aprofundar em muitos aspectos. Então é tudo um pouco superficial demais, na minha opinião, né? Mas assim, eu também não conheço, eu gosto muito do assunto, só que eu não sou uma grande estudiosa sobre, né? Eu gosto de ler, gosto de estudar. Então é um livro ideal para esse tipo de pessoa, assim como eu. Que quer ver mesmo em geral. Mas se você procurar algo muito especializado, eu acho que você tem que partir para outra coisa. Você pode ler esse livro, você vai entender, você vai gostar, mas você vai querer procurar algo a mais. Porque, como eu disse, ele só dá aí umas pinceladas sobre cada um dos temas. Mas uma coisa que ele deixa bem claro, que eu acho que era o ponto principal do livro, era essa questão de como a religião, como os mitos, eles eram impregnados assim no cotidiano, né? Eles eram usados para explicar a vida. E os gregos, eles viviam aí por esses mitos, por essa religião. Então, acho que esse ponto do Vernon, que pelo menos eu entendi dessa forma, é uma parte que ele deixa bem claro e é o ponto principal do livro mesmo. Eu penso assim. Mas, de qualquer forma, pessoal, é uma leitura que você consegue realmente ter um conhecimento. Se você não conhece nada sobre o assunto, você vai ter um conhecimento bem completo e depois você pode aí pesquisar e procurar mais coisas, já com uma base bem sólida que esse livro aqui vai te trazer sim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês curtiram, deixem um like aqui embaixo e contem aí pra mim se vocês gostam aí desse tipo de livro, se vocês gostam de mitologia, de livros de história. Deixa aqui embaixo que eu leio todos os comentários, tá bom? Até mais, pessoal!